Olá, irmãos e irmãs, a paz do Pai do Messias esteja com todos vocês aí. Eu fiz uns 3 vídeos aqui agora e, como é que se diz? Eu esqueci de comentar uma parada. Teve uma irmã aí, que uns vídeos atrás aí, eu ensinei como que para a tempestade, do mesmo jeito que o Messias parou ali a tempestade ali, entendeu? Quando ele, na passagem ali que ele vai lá, Pedro tenta andar sobre as águas, é mesmo jeito, entendeu? Você vai com calma e manda parar a tempestade. E os demais problemas também. É igual expulsar os anjos caídos, mas tem várias outras formas. Só de você imaginar já tá rolando, entendeu? E aí, teve uma irmã que conseguiu, acho que apagar um fogo aí, que eu falei, ó, se você também quiser apagar fogo, tipo, tá pegando fogo em algum lugar, e aí você quiser apagar também, você consegue apagar, entendeu? Ou você manda apagar, né? Ou você imagina que tá apagando. E aí, é, por ser uma coisa positiva, o pai te ajuda espiritualmente, aí acontece com mais facilidade. Você só tem que fazer com calma, com tranquilidade, entendeu? Devagar ali, concentrado. E aí eu tava falando sobre ajudar, né, um irmão aí que tinha que ajudar o pai dele a largar o alcoolismo. E aí eu tinha ensinado como que eu ajudei o meu tio a largar, entendeu? E notem, eu ensinei, foi a mesma coisa, parar a tempestade, parar fogo, soltar vício, essas paradas, tudo é a mesma coisa, entendeu? Tudo através da mente, entendeu? Só que tem formas diferentes de você pensar e alcançar isso. E aí, tipo assim, o irmão não veio falar nada sobre ele ter conseguido ajudar o pai dele. Resumindo, se ele não veio falar nada, é porque ele não conseguiu, e aí, né, aí ele preferiu falar assim, que tudo isso que eu tava falando era dos anjos caídos, tipo, FT, Ho'oponopono, respiração. Só que, meu filho, se tu não respirar, tu morre. Se tu não repetir as palavras, tu não tem como. Imagina, quantas vezes tu vai ter que pedir desculpa a alguém até que você, sei lá, morra ou acabe sua caminhada aqui na Terra? Quantas vezes você vai errar, entendeu? Quantas vezes você vai ter que pedir obrigado ainda durante a sua caminhada, entendeu? Então, os anjos caídos foi lá, infernizou a cabeça do irmão, e aí o irmão ficou, né, tá passando pelo teste dele lá, né? E aí é só nós pedir o pai, pro espírito do pai ir lá ajudar ele, e o espírito do pai vai lá ajudar ele. Agora, né, vamos aguardar, que é questão de tempo. É igual eu pedir pro espírito do pai ajudar o outro irmão, também, que eu falei, e o espírito do pai tá lá ajudando ele. Mas ele tem que focar na palavra, igual eu sempre falo para ele, foca na palavra. O espírito do pai é a palavra, entendeu? E aí, tipo assim, a irmã veio aqui, né? Claro, não foi só um irmão que conseguiu fazer milagre do jeito que eu falei. Eu falo do jeito que está escrito, entendeu? É só você ir lá e ver o que está escrito, tu vai ver que tem que fazer do jeito que está escrito. Mas está escrito mais do que parece estar escrito, entendeu? É igual eu mostrei aí, que o que você pensa dirige a sua vida. Então, quando você pensa em fazer um milagre, você já está fazendo um milagre, entendeu? A questão é que demora a vir o resultado, independente do seu nível espiritual, entendeu? Se você, tipo assim, se você fosse igual os apóstolos, fazendo vários milagres, vários dias de jejum, tomando pedrada, tu ia ficar fortão em espírito e aí o milagre ia fazer com mais facilidade, entendeu? Agora, como nós somos muito carnal e foge muito da palavra, aí o milagre para nós demora mais, entendeu? E quanto mais demora, mais nós temos que manter a fé e a perseverança, tá? E aí, tipo assim, eu queria falar para vocês isso, que vocês têm que testar o que está escrito, entendeu? E aí vocês vão conseguir fazer os milagres, igualzinho tá lá, entendeu? Igual os apóstolos fez, vocês vão fazer e vai dar certo. Só que aí o irmão foi lá, deu ouvido para os anjos caídos, e em vez de fazer igual estava escrito, ele começou a ficar no pensamento, entendeu? Se você esquece o que está escrito, aí os anjos caídos te ganham, entendeu? Porque o caminho é o que está escrito. E aí se tu ficar no que tu pensa, aí tu sai da palavra, entendeu? E aí tu começa a criar teu próprio caminho, filho. Só que aí a palavra vem, como a palavra é a pedra fundamental, é o verdadeiro caminho, a palavra vem e mostra para você que tá errado, entendeu? E tipo, quando eu digo que a palavra vem, até se a palavra não vir, você vai enxergar que você tá errado, entendeu? Por quê? Porque você vai sofrer. Quando você está fora da palavra, você sofre, entendeu? Mas na palavra, a palavra
Na palavra você tem um Espírito Consolador, que te ajuda a sair do sofrimento e vir para a gratidão, entendeu? E ser espelho do Messias. Aí você vai ter saúde, sabedoria, todas as coisas boas vão crescer e todas as coisas ruins vai diminuir, entendeu? Mas esse é o processo, esse é o caminho, entendeu? Esse é o renascer no Pai e no Messias, tá ligado? Ser uma nova pessoa, você vai deixar de ser mais humano para ser mais espiritual. E aí, meu mano, vem as coisas boas e a guerra espiritual junto, tá? Então, você vai se ver muito confuso, com muitos pensamentos. Isso é os anjos caídos te atacando, entendeu? Eles usam principalmente muito pensamento. Eles ficam ali te influenciando a pensar coisas mais mundanas, coisas mais negativas. E aí, meu filho, tudo que você pensa, você manifesta, entendeu? Então, você tem que manter o seu foco no Messias. É igual quando Pedro foi andar sobre as águas. Aí Pedro estava olhando para o Messias. Quando Pedro olhou para a tempestade, ele afundou. Tirou o olho do Messias. Aí, tipo assim, o cérebro dele parou de copiar o Messias e começou a copiar a tempestade. Que é, né, o que é um ser humano em tempestade? Hein? Imagina um ser humano em tempestade. Ele estaria ali andando calmo sobre as águas? Ou ele estaria ali afundando, desesperado, pedindo socorro? Então você precisa enxergar os padrões, entendeu? Que aí você enxerga a verdade. É por isso que existe os padrões, entendeu? Aí por isso que isso é a verdade. A verdade é os padrão raiz, entendeu? E aí isso tudo vai chegando aí na sua mente aí. E aí o irmão, né, que os anjos caídos tá lá atacando muito lá, nosso dever é pedir por ele. Se nós fizermos um Ho'oponopono tranquilo também, vai ajudar. Nossa função é igual o Pai me mostrou. Nossa função é pedir o Pai, igual o Messias ensinou, entendeu? Pedir o Pai para que, né, ele ajude as pessoas que estão precisando de ajuda. O próprio apóstolo falou isso também, cara. O Messias falou e os apóstolos também. O Messias falou, ore pelos que vós perseguem e pelas pessoas que odeiam vocês, entendeu? Então, não só por eles, né? Mas também pelos nossos também, né? Orar pelos nossos e também orar pelos que nos perseguem e nos odeia, entendeu? E nos ataca, tá? E aí, quando você ora por eles, quer pedir para que o Espírito do Pai visite essas pessoas e ajude eles mentalmente, espiritualmente. Mental é espiritual, entendeu? Aí o Espírito do Pai já habita na pessoa, só que essa palavra, essa atitude vai em forma de energia espiritual, chega na pessoa e ajuda a pessoa, entendeu? E aí a pessoa fica mais saudável, menos, né, doente, menos pecado a pessoa pratica, entendeu? A pessoa começa a vir um pouco para a luz, porque você enviou essa luz, entendeu? Aí, claro, não tem como salvar todo mundo só orando por eles, entendeu? Eles têm que fazer a caminhada deles. O Pai vai mostrar que está ali presente, igual mostrou para mim, e aí a pessoa vai ler a palavra e vai entender cada vez mais e enxergar cada vez mais o Pai onipresente, em espírito, entendeu? E aí, mano, igual você na sua caminhada aí, você está enxergando o Pai falando contigo, entendeu? O silêncio dele é ele falando. E claro, a palavra dele é o que mais fala, tá? Tanto que nem, ó, meus irmãos, para você realmente entender o Messias, você tem que entender desse jeito aqui. O Messias fala, o que eu falo é o que o Pai mandou eu falar. Aí que nem Felipe fala, mostra-nos o Pai, Messias. Aí o Messias fala, pô, tô tanto tempo contigo e você ainda não tá vendo? Como que tu vem falar, me mostra o Pai? O Pai, você não vai ver o rosto dele, você vai ver as atitudes dele, entendeu? O Pai, ele se mostra assim, atitudes, entendeu? Palavras, tá ligado? Aí você vai enxergar ele através disso. Essa é a essência dele, entendeu? A essência de um pai. Ele vai te cuidar como quem cuida de um filho. Só que você também tem que se pôr no teu lugar de criança espiritual, entendeu? Senão, como é que tu quer ser tratado como uma criança espiritual se você se comporta como um adulto espiritual? Tipo assim, um adulto espiritual não precisa aprender mais nada. Tá com o copo cheio. Tá com o copo cheio, não precisa aprender mais nada, não precisa ouvir um bosta igual eu, né? Já pensou? O cara é professor espiritual, ele não precisa ouvir nada. Então a função dele é o quê? Responder às perguntas das crianças espiritual.
E aí ele vai lá e, minha função não é te ensinar a entender o espiritual, não. Não sou teu professor espiritual, não. Então qual é a tua função? Se uma hora tu fala que veio para falar da palavra, para ensinar as pessoas a entender, outra hora tu vem e fala que não, né? Então, meu irmão, se você não enxergar que os irmãos maior na palavra também foi os menor, que também tiveram erros gigantescos, igual Pedro, que negou o Messias, imagina nós, cara. Então, cara, se você quer crescer no Messias, tu senta essa bunda, tu pede para ele esfregar na tua cara onde você tá errado, e aí os seus erros vai diminuir. Tudo que você enxerga, purifica, entendeu? Tudo que você pensa, purifica. Só que sem a palavra não vai purificar, entendeu? É a palavra, tá escrito. A palavra purifica nós, entendeu? Por isso a necessidade da palavra. Tanto que o diabo, que era um anjo no céu, se afastou de ouvir a palavra do Pai e ele deixou a estreva entrar nele e aumentou a estreva, ele se conectou à estreva. E aí ele, né, se transformou no que nós conhecemos hoje como diabo, né? E agora ele é totalmente dominado pelo aquilo que ele se conectou, entendeu? Então, olha pro Pai, olha pro Messias, vai lá falar com ele. E, mano, o resto é com vocês aí. Só queria falar nesse vídeo aqui, que eu vou postar mais 3 vídeos, tirando esse, e que sobre o irmão que não veio aqui falar, consegui livrar meu pai do alcoolismo. Ele não conseguiu porque ele parou, entendeu? Enquanto o pai dele tiver problema com álcool, essas coisas, ele tem que estar, igual, o cara chega lá no hospital, todo arrebentado, o médico vai cuidar do cara até quando? Até o cara tá bem para poder sair andando. Aí, tipo assim, os irmãos querem fazer um pouquinho de nada e ter um milagre gigantesco. O pai do irmão tá mó tempão no problema lá, mó tempão nas trevas. Aí o irmão quer fazer um processinho espiritual, né? Que é tirar ali a energia espiritual e quer que o cara fica, né? Não, filhão, a pessoa tem que ler a palavra, tem que ir lá caminhar com o pai, pô, é um chamado. É o Messias batendo na porta. Imagina, o Messias vai habitar em você através da sua mente, através das palavras dele, pô, entendeu? Então, pô, e poupe, né, mano? Outra coisa agora para finalizar, meus irmãos, tá lá escrito que o Messias falou, Messias, as 10 virgens caiu no sono pela demora do noivo, antes da grande tribulação começar. As 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, né? As 10 caiu no sono. O que é isso? Que isso quer dizer que toda a igreja do Messias está dormindo espiritualmente. O que é dormir espiritualmente? É essa parte aí que você olha aqui para mim e você não consegue enxergar o que eu tô te falando. Que nem você olha aí agora, você consegue enxergar toda a verdade, todo o entendimento, entendeu? Você consegue enxergar por que está acontecendo tudo isso? Não, entendeu? Então você consegue enxergar o básico, que é que você tem que plantar o que você vai colher, entendeu? E aí, se você não entender isso, você fica mais perdido. Você fica, pô, eu sei que tem coisa que eu ainda não sei. E essas coisas que você não sabe é o seu espírito dormindo. Não fala que as 10 virgens caem no sono? Então, meus irmãos, tá vendo essas pessoas que tá aí falando da palavra aí? Todo mundo tá dormindo espiritualmente, entendeu? Ou seja, eles estão falando da palavra, mas eles ainda não têm a verdade completa, entendeu? Nem eles suportaria, entendeu? A nossa carne não suporta. Então, é um pedacinho de pão de cada vez. Paulo fala sobre isso, né? Que para quem é criança espiritual, nós tem que dar o leite espiritual. Para quem já está mais maduro, nós já dá o pão espiritual, que é mais sólido. Ou seja, você vai falar com alguém, você começa a falar as informações mais ali no padrão que a pessoa tá para suportar. E aí quando você vê uma pessoa mais forte, você fala as coisas mais fortes, entendeu? É igual tu pega uma criança, tu vai, falar para uma criança coisas que ela não vai entender? Não, tu vai falar as coisas que tu sabe que a criança vai entender, entendeu? Então, nessa caminhada espiritual, é assim que a banda toca, para você realmente conseguir ir para frente, tá? Então, você aí que tá me ouvindo, entenda. Você e todo mundo tá em espírito dormindo, tá? Ou seja, as 10 virgens que caiu no sono,
resumindo, você não vai ter tudo que você quer da palavra, entendeu? Então você vai ver aí que você não tem toda a sabedoria suprema e toda a verdade suprema. Você tem o suficiente, entendeu? Que nem, qual é toda a verdade suprema? O Messias, o Pai. O pouco de palavra que você tem aí, entendeu? O amor ao próximo, entendeu? As coisas boas, positivas, tá? Mas aí os anjos caídos estão aqui, eles atacam na sua mente e, meu irmão, eles conseguem fazer uma bagunça que tu não tem noção, tá? Então, resumindo, olha o que as pessoas falam, o que você fala, olha o resultado, entendeu? É igual eu ensinei o irmão. Ele mandou um vídeo para mim mostrando que ele tentou purificar o pai dele. Aí em vez dele conseguir e vir falar, pô, consegui. Não, ele veio falando que não funciona, que não sei o quê. Seja conforme você crê, filhão. Se não funciona, seja conforme você crê. É do diabo, seja conforme você crê. É do pai, seja conforme... Na fé, a fé é cega, cara. A fé é conforme você crê, entendeu? Então, a verdade é visível, é o caminho, mas a fé é cega, entendeu? Seja conforme você crê, mano. Tá? Se você crê que seu problema é maior do que seu poder de solução, vai ser, entendeu? Por isso que a palavra fala, o Pai é maior que todos os problemas, entendeu? Por isso que você tem que segurar na mão do Pai, na mão do Messias. Aí sim seus problemas vai dissolver, entendeu? Então, meus irmãos, não tenta ir por outro caminho não, perde tempo não, por outro caminho não, valeu? Porque você vai fazer isso, todos fazem isso. Todos primeiro vai para longe do Pai, porque é igual Pedro, falando, se afasta de mim, Messias, porque eu sou um pecador. Quando você está na luz, a luz mostra para você que você é um pecador, e aí você quer fugir da luz, entendeu? Porque você não quer enxergar que você é um pecador. Só que quando você vem para a luz dissolve as trevas em você, e aí a luz faz morada em você. E essa luz é a palavra, entendeu? Que ela vai guiar sua mente e vai guiar o seu corpo, entendeu? Para pensar coisas positivas e você vai fazer o que você pensa, né? Porque já viu alguém fazer o que não pensa? Entendeu? Então tá. Forte abraço para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Sobre o irmão aí que tá passando a dificuldade, de todos, vocês ora, entendeu? E prepara para chorar, mano. Tá chegando a hora de dar a luz aí. A noiva vai despertar daqui a pouquinho, tá? Então, um forte abraço para vocês. Fica na guarda aí e fui. Valeu?